Olá pessoal, eu já quero começar esse vídeo hoje falando uma coisa. Questões mais fáceis da prova do Enem, a gente não pode errar, porque por incrível que pareça, elas valem mais do que questões difíceis. Então se você acerta uma difícil, mas erra uma fácil, é pior do que acertar a fácil e errar uma difícil. Então as fáceis vocês têm que acertar. E essa questão aqui é relativamente fácil, eu quero fazer ela com vocês, tá bom? E tentando mostrar o conceito que está por trás dela. Por isso que eu vou acabar levando um pouquinho mais de tempo, mas é só por isso, tá bom? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então vamos ao enunciado da questão. Essa questão caiu em 2020, no exame do Enem de 2020. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, ok? Com um volume igual a 28.080 litros. Então ele dá o valor em litros do volume, tá? Em uma maquete que representa o edifício, ele faz uma maquete que é um pouco menor. A caixa d'água tem dimensões de 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Então é como se fosse uma caixa mesmo, né? Um paralelepípedo retângulo reto, é uma caixa como a gente normalmente conhece. E tem essas dimensões, então a gente já sabe calcular o volume dela. Mas vamos lá. Dado 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Na verdade a gente já tinha que saber isso, mas ele deu. A escala usada pelo arquiteto foi, então ele quer saber qual é a escala das dimensões ao eu fazer essa maquete em relação ao real. Então 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000 ou 1 para 100.000. Então esse problema trata de escala. E tem alguns macetes que a gente pode ir pegando, não para decorar, mas para saber e poder utilizar rápido. Então vamos primeiro transcrever aqui para o quadro. Então, eu tenho a maquete aqui, deixa eu pegar a caneta. Aqui é a altura, eu chamei de um H, mas na realidade é 4 centímetros. 3,51 centímetros uma das dimensões aqui, 2 centímetros a outra. Ele diz que o volume real da caixa d'água, essa aqui é a maquete, a caixa d'água tem 28.080 litros, só que ele dá as dimensões em centímetros. Então eu preciso ou trazer isso aqui para centímetro cúbico ou levar isso aqui para decímetro. Ao levar isso aqui para decímetro, vai começar a trabalhar com questão de casa decimal em quase todas elas, né? Vai ter que ser 0,2, ou seja, 2 centímetros é 0,2 decímetros. Então talvez seja melhor levar o decímetro cúbico para centímetro cúbico, que aí eu trabalho tudo igual. Então 1 decímetro cúbico, se o decímetro para centímetro eu multiplico o número por 10, ou seja, 1 decímetro eu tenho 10 centímetros, como é ao cubo, tem que ser 10 ao cubo o fator. Então 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos, ok? Isso aí vai ser importante para a gente calcular. Então, quando eu tenho aqui 1 litro, a gente já pode partir de um ponto aqui. Eu tenho que o meu volume real, V real, é igual a 28.080, não confunda com 28.800, vezes 1 litro, não é a mesma coisa? Se eu fizer assim, eu não continuo falando que é a mesma coisa? Então, se eu pegar esse 1 litro e trocar por 1000 centímetros cúbicos, essa é uma forma de fazer conversão de unidades, eu vou tirar esse 1 litro e colocar no lugar 1000 centímetros cúbicos. Então, esse volume real será, na realidade, 28.080.000 centímetros cúbicos. Beleza, agora começa a trabalhar tudo com centímetro e vai funcionar. Segunda coisa, quando a gente tem uma escala, a gente diz, por exemplo, essa aqui é uma escala de redução, 1 para 10, ou seja, 1 centímetro da maquete corresponde a 10 centímetros do prédio real, entendeu? Então a escala é 1 para 10, que é da maquete para o real. Isso é para medidas lineares, então é o que eu chamaria aqui, embora não precise ser assim, porque ela sempre é assim, escala linear, para comprimentos, né? Eu vou chamar ela de E. Essa escala é justamente o comprimento, né? Vamos chamar essa altura H, da maquete, dividido pela altura real, ok? Isso é linear. Se eu trabalhar com áreas,
O fator que leva em conta as áreas é justamente ao quadrado. Ou seja, a relação entre a área da maquete e a área real é a escala linear ao quadrado, porque você vê que uma área qualquer, ela é o produto de duas dimensões lineares, então acaba levando essa escala, né, de redução ao quadrado. Não diferente o raciocínio, volume vai ser E ao cubo. É igual a volume da maquete dividido pelo volume real. Então, a partir daqui eu já consigo sair. Porque o que é que ele pergunta? A escala. Eu tenho o volume real. Basta calcular o volume da maquete. E o volume da maquete é só multiplicar isso aqui. Então, ó, o volume da maquete é igual a 2, tudo em centímetro, então eu nem vou colocar unidade, tá? Vezes 4, vezes 3,51. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 3,51. Vou fazer aqui no canto. 3,51 vezes 8. 8, 5 vezes 8, 40 e vai 4. 3, 8, 24, 28. Duas casas decimais, duas casas decimais. Ó, já viu que é um número parecido, já não é? Foi de propósito, né? Então isso aqui é igual a 28,08, só para manter o esquema, centímetros cúbicos. Então essa escala ao cubo é a relação dos volumes. Volume da maquete, 28,08. E eu que não sou bobo nem nada, e vocês também não, 28 milhões, 80 mil é a mesma coisa que se eu dividir por 1000, a vírgula fica aqui. Se eu dividir por 1 milhão, a vírgula fica aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é 28,08 vezes 1 milhão. Ou 10 a sexta. Tudo bem. Ora, isso aqui corta com isso. Então a escala ao cubo é igual a 1 sobre 10 elevado a sexta, ou 1 milhão. Como é que eu faço? A escala é a raiz cúbica de 1 sobre 10 a sexta. Então isso aqui, raiz cúbica de 1 dá 1. Raiz cúbica de 10 a sexta é só dividir o expoente 6 por 3. Vai dar 10 ao quadrado. Ou seja, 1 para 100. Letra B. Então vocês vejam que a questão é fácil. Provavelmente a maioria que já estava assistindo aqui saberia fazer. Mas alguns pulos, né, que são essas questões de relações que fazem com que a escala ao quadrado represente a relação de áreas e ao cubo represente a relação de volume, isso você já pode levar para a prova como ferramenta. Teria como fazer sem saber isso? Teria como fazer. Mas assim eu acho que sai mais rápido, né? Outra coisa, essas conversões de unidade. Se der para converter para uma unidade que você evite trabalhar com muita vírgula, é melhor. Por isso que eu preferi trazer aqui para centímetro cúbico e não para decímetro cúbico. Senão você começa a fazer muita operação com vírgula, começa a ficar 0,00, um monte de coisa. É pior para fazer. Tá bem? Eu vou trazer mais outras questões de Enem, de outros concursos também. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas também. E se inscreva no canal, ativando as notificações, que aí quando vier um vídeo sobre esses assuntos, vocês vão ser avisados e aí vocês podem assistir. Tá ok? Um grande abraço!